Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, gravar mais um pão diário nesta hora, fundamentado na carta epistolar endereçada aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, quando o escritor disse: havendo Deus falado-nos de muitas maneiras, das mais variadas formas, por intermédio de profetas e outros. Agora, por último, disse o escritor, falou-nos de uma maneira cabal, o ultimato final de Deus. Falou-nos por intermédio de seu Filho, a qual constitui o herdeiro de tudo e é a expressão exata da imagem de Deus. Deus que, havendo falado conosco das mais variadas formas, agora por último, falou-nos por intermédio de seu Filho. Jesus é a expressão exata, a imagem exata acerca de Deus. Se alguém quiser conhecer Deus, conheça Jesus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus disse: ninguém vê o Pai se não vê a mim. Jesus disse: ninguém ouve ao Pai se não ouvir a mim. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Logo, Jesus é a expressão exata daquilo que é Deus, de quem é Deus. E se nós fôssemos sintetizar de uma maneira breve, rápida, curta e objetiva, as maneiras pelas quais, os métodos pelos quais Jesus utilizou-se, valeu-se para transmitir-nos e ensinar-nos quem é Deus, eu classifico em 5 categorias principais. Quais são elas? Primeiro, Jesus comunicou-nos Deus diretamente. É só você ouvir os seus sermões, ler os seus sermões. O Sermão da Montanha, ele eleva o alto nível do caráter moral de Deus, chamando os fariseus e dizendo que a sua justiça era imprópria para que alguém fosse salvo. Imagine, a justiça dos moralistas fariseus era descabida, imprópria, estava aquém do senso altíssimo da justiça divina. Quem não pode perceber, por exemplo, no sermão da vigilância, ou no sermão profético de Mateus 24, como preferir, Jesus demonstrando Deus diretamente como o Senhor da história, como aquele que governa sobre tudo, sobre todos, para todo sempre. Segundo, Jesus comunicou-nos Deus indiretamente. Quando? Quando utilizava-se, valia-se de ilustrações, quando ilustrava riquíssimos detalhes, com riqueza de detalhamento, ok? Valendo-se de parábolas, às vezes linguagem simplória, usando muitas das vezes o cotidiano como recurso de linguagem, usando a linguagem retórica, simbólica, para falar e comunicar quem é Deus. Quem não consegue ver o pastor amado na figura de Deus, revelado ali na parábola da ovelha perdida de Lucas 15? Quem não consegue ver o Pai amado, representativamente o Deus amado, na figura de Lucas capítulo 15, o pai do filho pródigo? Aquela parábola, ela não é do pródigo, ela é do pai do pródigo. A palavra filho aparece metade das vezes que aparece a palavra pai. Quem não consegue ver Deus naquelas parábolas propostas por Jesus? Poderíamos citar inúmeras destas. E todas essas revelam, trazem no seu bojo, no seu conteúdo, um caráter, uma faceta de Deus. Terceiro lugar, Jesus revelava Deus subjetivamente, isto é, quando ele era interpelado, quando ele era perguntado, quando ele era posto à prova pelos seus inimigos, pelos seus arquirrivais. Jesus não apenas esquivava-se destes, mas Jesus, mais do que isso, comunicava a Deus. O maior exemplo disso você pode ver na mulher pecadora. Ele comunica um Deus justo, porque a lei de Moisés diz que os dois deveriam ser apedrejados e não apenas a mulher. Se for pega num ato de adultério, os dois e não apenas um. Quem é Deus? Deus é este Deus perdoador. Deus é este Deus que é capaz. Ele pode atirar a primeira pedra, porque ele nunca pecara, o Senhor Jesus, mas não veio para isso.
Não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo por mim fosse salvo, disse Jesus em João 3,17. Em quarto lugar, quem é Deus? Jesus comunica a Deus corporalmente. Ele fala sobre humildade. Para falar sobre humildade, ele não esboça um vasto sermão com inúmeros textos de citações. Sabe o que ele faz? Toma uma bacia, toma uma toalha, coloca os discípulos em fila e um após o outro, até o Judas, ele lava os pés dos seus discípulos. Meus irmãos, quando ele quis falar de pureza, ele fala de uma criança. Ele não usa nenhum dos sabichões fariseus, ele não usa nenhum dos sábios escribas, uma criança. E diz a esse: se vocês quiserem entrar no reino dos céus, tem que ser semelhante a esta. Mas em quinto e último lugar, Jesus comunicou Deus por intermédio de seus milagres. Seus milagres tinham propósitos. Seus milagres tinham o propósito de beneficiar alguém, com certeza. Seu milagre tinha o propósito de tocar em alguém, com certeza. Mas os seus milagres, acima de tudo, tinham o propósito de demonstrar quem é Deus. O Deus que se comporta com o sofrimento humano. João chama os milagres de Jesus de sinais. Então os milagres sinalizavam, apontavam diretamente para Deus. Quando ele multiplica pães e peixes, ele disse: eu sou o pão da vida. Na festa dos tabernáculos, João 7, ele disse: eu sou a água da vida, quando eles iam buscar água. Lá no Evangelho de João, capítulo 9, quando dá luz ao cego, diz: eu sou a luz do mundo. Dá luz ao cego, claro, o cego está em trevas, deu luz aos seus olhos. Quando ressuscita Lázaro, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus valia-se dos seus milagres para apresentar e mostrar quem é Deus. Os milagres sinalizam Deus. Então eu termino a minha fala dando-te um conselho. Quando você for pregar, quando você for estudar, quando você for ler devocionalmente a Bíblia, porque eu não creio que você lê a Bíblia só para pregar, né, irmão? Você lê porque você é crente. Antes de ser pregador, você é crente. Antes de obreiro, você é crente. Quando você for ler a Bíblia, faça isso. Olhe para os milagres e enxergue Deus ali. Cada um dos milagres feitos por Jesus sinaliza, aponta para um caráter, para uma faceta de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Acabamos de chegar de mais um culto abençoado para a glória de Deus, onde tivemos mais uma vez a alegria de ministrar a sua palavra. Terminamos aqui nosso pão diário. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém.